Ok. Boa tarde. Obrigado. Pode subir. Se você preferir ficar aqui ou subir, tanto faz. Você vai expor alguma coisa ou não? Você trouxe algum material para expor ou não? Tá bom. Mas se você precisar, tem aquela tua apresentação nos slides dessa daí. Se você precisar. Já falou aí, eu falo. Tá. Acho que a apresentação todo mundo já conhece. Boa tarde a todos. Obrigado por vocês terem vindo. Acho que a apresentação, que me consta, o Fred já falou muita coisa. Minha apresentação ela já está na internet. Acho que todo mundo já está conhecendo em linhas gerais, já sabe em linhas gerais o que a gente está discutindo. Enfim, eu venho desde que eu entrei na Petros, isso tem 3 meses, não tem muito tempo. Eu venho tentando fazer com que esse momento, que é um momento difícil, que é um momento de equacionamento de déficit, seja, na medida do possível, o mais transparente, né, o mais debatido possível. Que eu vejo o meu trabalho muito como oferecer possibilidades, oferecer saídas. E o que a gente tinha na mesa quando eu cheguei? Bem, na mesa, para resolver esse déficit 36,9 bi, 36,5 bi, a gente tinha na mesa, primeiro, eu aplicar um plano de equacionamento igual ao plano de equacionamento de 2015 para o ano de 2018, com todas as insatisfações que existem em torno disso. Em segundo lugar, eu tinha uma opção de fazer uma migração, e aí a migração seria primeiro para o PP3 e depois para um plano BD que vinha sendo elaborado dentro de um GT paritário, composto por Petrobras e entidades representativas dos participantes, com a participação da Petros só para fazer conta. E o que a gente tentou, diante de um cenário em que havia reclamações em torno do tamanho das alíquotas, foi apresentar uma outra opção. Olha, existe uma outra opção que a gente consegue equilibrar 100% o plano e, ao mesmo tempo, reduzir para a grande maioria dos participantes as alíquotas. E que solução é essa? É a solução que vem sendo debatida aqui largamente com os senhores, enfim, e vários outros fóruns. É a solução que, em primeiro lugar, eu faço a cisão do pré-70 e, com isso, eu passo a administrar especificamente aquela massa que está sujeita à paridade. O pré-70 continua sob responsabilidade da Petrobras nos termos do TCF, enfim, do contrato que existe entre as partes. E aí eu fico com um déficit de mais ou menos 30,5 bi. Tá? E esse déficit vai ser tratado por meio da resolução CNPC 30, que diz que o primeiro passo é pegar o déficit e dividir por 2. Metade para o patrocinador, metade para os participantes. E como que os participantes vão alcançar metade desse déficit? Como que eles vão fazer frente a metade desse déficit? Ao invés de eles simplesmente, da gente simplesmente aumentar a contribuição, a gente aumenta a contribuição e também reduz um pouco os direitos por meio da redução do teto do pecúlio. Que redução do pecúlio é essa? Lembrando, pecúlio é aquela verba que o dependente recebe no momento do falecimento do titular. Em alguns casos, o pecúlio chegava a R$240 mil. Então, a gente vai reduzir, está propondo reduzir o valor desse pecúlio para 2 vezes o salário de contribuição ou 2 vezes a renda global. Isso foi feito por quê? Por que está sendo proposto isso? Porque com isso eu consigo reduzir um pouquinho a contribuição das pessoas. Quanto menos direitos eu der, maior será a contribuição que os participantes precisarão pagar. E aí, qual é o segundo ponto da proposta? No 13º, no abono, tá, as pessoas contribuírem 30%. E o que sobrar desse esforço é a contribuição mensal de cada um. E além disso, a gente estende o prazo do plano de equacionamento, que hoje está em 18 anos, porque seguia a regra da antiga CGPC 26 de 2008,
e a gente estende o prazo de equacionamento e, com isso, consegue reduzir um pouquinho a alíquota dos participantes. Além disso, a gente faz a aplicação de uma alíquota única, ao contrário do que foi feito lá em 2015, que foi uma alíquota escalonada. O que é isso? O regulamento do plano, ele prevê as contribuições normais escalonadas, 1, 4, 14. 1% até metade do teto do INSS, 4% até o teto do INSS, 14% o que superar o teto do INSS. O PED de 2015 replicou para a contribuição extraordinária essa proporção. Tá? E quando replicou, essa diferença entre 4 e 14, para algumas pessoas foi mais sentida, justamente aquelas pessoas que recebiam mais. Tá? Existe algum erro nisso? Não existe nenhum erro nisso. Juridicamente está perfeito, mas eu entendo que algumas pessoas tenham se sentido mais afetadas pelo plano de equacionamento do que outras. Então, com o objetivo de tentar dar uma outra possibilidade, a gente propôs apresentar uma alíquota única, ou seja, eu calculo a reserva matemática dos ativos, calculo dos assistidos e aplico a alíquota única, que fica sendo média para todo mundo. Então, por exemplo, está dando mais ou menos, vamos supor, para um ativo, algo em torno de 11,40. Então, 11,40 do salário de quem ganha R$1.000, 11,40 de quem ganha 10 mil e 11,40 de quem ganha 25 mil. Então, ela é justa nessa medida que é aplicada sobre o salário de cada um. Com isso, o que a gente percebeu é que a gente, para a grande maioria da massa, teria um ganho, tá? Ganho em termos de renda líquida. Para quem não teria, seria justamente para aquele pessoal que recebe em torno de R$5.000. Ah, mas é injusto isso, porque está dando uma diferença de mais ou menos de R$200. Não, não é injusto. O que acontece ali é que as pessoas que estão em torno de R$5.000, elas hoje são subsidiadas na contribuição normal para aquelas pessoas que ganham mais do que isso. Tá? Então, o subsídio vai permanecer na medida em que a contribuição normal ela permanece subsidiando. A gente não vai mudar essa contribuição normal, ela vai continuar. Tá? Ele apenas não vai existir na contribuição extraordinária. Tá? Além disso, o que a gente está fazendo também é retirando o teto das contribuições normais do plano. Então, a contribuição normal hoje, como eu disse, é 1,414, ela está prevista dentro do regulamento do plano, quando tecnicamente ela não deveria estar ali. Ela deveria ser anualmente fixada pelo atuário. Ah, isso é um cheque em branco? Não, isso não é um cheque em branco. Tá? Esse cálculo ele é feito pelo atuário, tecnicamente, frente ao passivo que tem. Então, o atuário faz o cálculo, desenha seu parecer, diretoria aprova, Conselho Deliberativo aprova, diretoria da Petrobras aprova, Conselho de CA aprova e SESC aprova. Ou seja, tem um longo trâmite transparente que tem que passar. E mais do que isso, ele é importante, tá? Seja para aumentar, seja para reduzir a contribuição, porque é justamente esse cálculo que faz frente ao passivo. Não adianta nada o passivo crescer, a gente perceber que teve uma mudança estrutural do passivo e a gente não aumentar a contribuição. Por quê? Porque isso vai gerar um déficit e o déficit vai ter que ser recomposto de alguma forma pelos participantes, pelos patrocinadores. Então, se isso já tivesse sido feito há décadas atrás, talvez a gente nem estivesse aqui discutindo esse tipo de coisa. Então, na prática, a proposta, acho que todo mundo já conhece, mas, enfim, tentei passar a aspectos gerais, e acho que o mais importante da minha presença aqui hoje, e do Akira, que é o atuário-chefe da Petros, é responder perguntas, enfim, e estar à disposição dos senhores para esclarecer eventuais dúvidas. Então, passando a sessão de perguntas, eu vou pedir a inscrição com calma. Eu estou vendo gente se levantando ao mesmo tempo, vou ter que escolher. Por favor, Gilberto, por favor, Jorge, leve para o Silvio. Calma. O Roberto Jacques vai anotar. Roberto, percebi. Primeiro a perguntar vai ser o Silvio e a Armolinski dos Reis. Boa tarde. A minha pergunta, ela se refere mais às origens, porque uma série de fatores
eu tenho conhecimento que causaram, uma série causou o déficit e poderá causar novos déficits. Mas como é que ficam as dívidas da Petrobras com a Petros, que até hoje a Petros não se manifestou? É 1 a 1. Obrigado. Pergunta, não sei se todo mundo ouviu, sobre as dívidas da Petrobras perante a Petros e o que a gente está fazendo em relação a isso. Tá? A diferença do que estava posto na mesa é que, no caso da solução que estava colocada na mesa, que a gente está propondo uma outra, é que todo mundo teria que abrir mão, teria que renunciar às ações. Tá? Então, isso não está ocorrendo aqui. Ninguém tem que renunciar às ações que eventualmente tenham contra a Petrobras aqui, nesse caso. Além disso, o que me consta, há várias ações da Petros contra a Petrobras, cobrando débitos, cobrando dívidas, tá? E essas ações estão judicializadas e a gente tem que esperar, apesar de que a gente tem que tentar realmente acelerar todo eventual crédito que a Petros tenha. Mas mais do que isso, desde que eu cheguei, um ponto que me chamou muito a atenção foi a necessidade de reestruturação do jurídico. Tá? Então, a gente está fazendo uma reestruturação grande no jurídico. Hoje, a Petros é a entidade mais judicializada que existe no país, tá? Das entidades de previdência complementar. O que me consta é que mais tem processos, temos 27 mil processos. E eu também pedi para levantarem todos os itens que eventualmente gerem crédito para a Petros perante Petrobras ou qualquer outra entidade ou empresa que exista. Tá? E onde a gente achar que tem crédito para a Petros para receber, a gente vai entrar com a ação, a gente vai entrar com a medida necessária. Por favor, Roberto Jacques, quem é o próximo? Por favor, entregue o telefone de José Saraiva. Ali. Roberto. Boa tarde. As perguntas vão ficar mais ou menos no mesmo nível, porque o problema é o mesmo. Mas eu tenho uma primeira. Tá? Quando eu repactuei, a Petrobras tinha feito uma promessa, e a Petros junto, tá? De que nós não teríamos impacto de eventuais déficits. E tivemos. A Petros questionou o que aconteceu, porque, teoricamente, a Petrobras teria que cobrir eventuais déficits de repactuados. A segunda questão que eu levanto é por que a Petros precisa de aprovação ou de declaração de que nós não vamos judicializar uma questão em que não fica claro para ninguém, tá? Quais são as consequências efetivas no futuro, né, com relação a isso. É minha vida, é minha contribuição de vida inteira, é minha confiança de vida inteira depositada na Petros e na Petrobras, que, na minha opinião, me traíram. Tá? Bem, e a outra, né, que eu queria saber, eu acho que você respondeu um pouco aí, é por que a Petros não cobra da Petrobras o que ela efetivamente deveria contribuir unilateralmente, que já está identificado na maioria dos casos. E nesse caso, por que esse valor entra como déficit para cálculo do déficit geral em que nós ficamos responsáveis por pagar? Seria isso. Tá, o que tem vou de trás para frente, o que tem de cobrança, a Petros cobra. Tá? Tanto é que me consta tem uma ação de RMNR, tem várias ações. Agora, a Justiça tem o tempo dela. Infelizmente, a Justiça tem um tempo longo. Tá? Então, assim, o que nos cabe, a gente cobra. E mais do que isso, eu pedi para levantar todos os outros créditos que eventualmente a gente tem, justamente para cobrar também. Tá? E tentar ver se naquelas principais ações a gente não consegue acelerar isso, eventualmente fazendo acordo, seja lá o que for, para a gente conseguir antecipar recursos para dentro do plano. Tá? Mas legalmente eu tenho que avaliar a cada dia 31 de dezembro de todo ano, ver quanto eu tenho, ver o tamanho do déficit ou eventual superávit, com os números que eu tenho naquele momento, e a partir daí aplicar no ano seguinte a medida que eu tenho que tomar, ou seja, distribuição de superávit ou eventualmente equacionamento de déficit. A segunda pergunta que foi feita, sobre o termo de compromisso. Vamos lá, termo de compromisso. O que aconteceu em 2015? Foi feito o plano de equacionamento que todos os senhores conhecem. Muito bem.
Esse plano foi judicializado, teve um dado momento em que ele chegou a ficar 80% comprometido por meio de liminares e, coisa de 2 meses, o presidente do STJ deu uma decisão, tá, em repercussão geral, suspendendo todas as liminares. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o presidente do STJ, a rigor, confirmou a validade do plano de equacionamento de 2015. Portanto, o incentivo que existe hoje, o incentivo jurídico que existe hoje para a patrocinadora e para a própria Previc, para aprovarem o mesmo plano de equacionamento de 2015, o mesmo modelo de plano de equacionamento de 2015 em 2018 é muito grande. Afinal de contas, se eu fizer um plano de equacionamento igualzinho ao que eu fiz em 2015, o que eu fiz não, o que fizeram em 2015, ele entraria embaixo do chapéu dessa decisão e bola para frente. E provavelmente a gente ganharia todas as liminares, todas as eventuais ações que participantes entrassem na Justiça. Então, para eu trazer uma outra proposta, qual é a primeira indagação que é feita no patrocinador e no órgão fiscalizador? Ok, essa proposta, entendi, é melhor para o participante do que a proposta que estava na mesa, mas como que você garante que você não vai passar pelo mesmo problema de judicialização que você passou na outra situação? A única solução que nós temos é garantir que pelo menos as associações e pelo menos os sindicatos não vão estimular e não vão patrocinar por si só ações contra esse plano. Mas é mais do que isso. Essa solução que está sendo apresentada, ela não é uma solução imposta. Ela foi uma solução que a gente trouxe para debate, a gente se reuniu com as entidades, com as associações, fez alterações, nós fizemos alterações nessa solução e, ao final, acordamos uma determinada solução. Então, não faz nem sentido lógico sentar, negociar, chegar a uma conclusão, acordar uma conclusão e, no dia seguinte, falar assim, aprova aí, e no dia seguinte entrar com uma ação. Então, assim, primeiro, dificuldade de passar na patrocinadora e no órgão fiscalizador. E segundo, uma questão de coerência. Sentou para negociar, sentou na mesa, construiu a solução juntos, ao final, se contradizer por meio de uma ação, não parece fazer muito sentido. Lembrando que essas são as ações coletivas em relação aos indivíduos, enfim, cada indivíduo continua com a sua margem de manobra. Em relação ao outro ponto, a questão de uma suposta... Em relação aos repactuados, o que foi considerado para a apuração desses resultados já considera a decisão ocorrida em abril de 2018, de acordo com os regulamentos vigentes. No caso, repactuados, regulamento do repactuado e de acordo com a legislação vigente. É o que a gente pode fazer neste momento. Está sem microfone. Estou abrindo uma exceção. O que eu questiono é porque, naquela época, nos foi prometido a garantia de não incorporar déficit para a gente. Uma vez que repactuava, uma vez que eu escolhia a forma de remuneração desconectada do salário que a Petrobras estava praticando às pessoas que estavam na ativa, eu tinha a garantia e a contrapartida de não ser impactado por déficit. Isso não foi cumprido por parte da empresa, tá? Ou por parte da Petro. Para mim nunca ficou claro quem não cumpriu o quê, certo? A verdade é que a Petrobras talvez não tenha comparecido com o compromisso dela e tenha sido repassado diretamente para a gente. A verdade é que eu me sinto traído, tá? E essa sensação é da grande maioria das pessoas que repactuaram. Se quem repactou estivesse aqui, poderia levar a mão para ver se não sente a mesma coisa. Tá? Só isso. É um desabafo. O próximo, por favor, Roberto Jacques. Simeon. Jorge, por favor, microfone com Simeon. Presidente, eu gostaria de fazer 3 perguntas relativas aos pré-70. Por favor, desculpe interromper. Vamos limitar em 3. Senão, de repente, vamos ter que ter aqui um computador. 3 perguntas no máximo. Perguntas aparentemente simples. Primeira, a atual gerência considera válida a ata CA 1087, onde a Petrobras assumiu os encargos dos pré-70? Essa foi o documento que foi onde houve
a assunção dos encargos? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, por que no regulamento dos não repactuados pré-70 foi retirado o inciso 9º do artigo 48? E a terceira pergunta, onde está divulgado o termo de cisão? Porque no regulamento dos pré-70 faz menção ao termo de cisão e ele não foi divulgado. Então, gostaria de saber onde encontrar esse termo. Essas são as 3 perguntas. Tá, sobre o inciso, isso foi um erro de digitação no momento que foi colocado no site, tanto é que todos os outros regulamentos já estão lá e o próprio regulamento já foi corrigido no site. Foi problema na hora de subir no site, sim. Tá, foi problema na hora que subia no site, não foi nenhum problema material, não. Em relação à ata, eu não vou falar da ata especificamente, mas hoje o que a gente entende, sim, é que a Petrobras tem o compromisso de assumir 100% dos pré-70, tá? E isso está, inclusive, no TCF, nos termos do TCF, que é o documento que é assinado com a Petrobras, para que ela faça, às vezes, responda sobre o pré-70. E a terceira pergunta foi sobre... Ah, tá. Não está no portal, está só... É porque a obrigatoriedade da entidade é de colocar nos 30 dias somente o regulamento, porque esse processo ainda vai passar na Previc para a aprovação. E para então verificar se a Previc dá o ok em relação aos documentos. Mas a obrigatoriedade neste momento é só quanto ao regulamento. Porque os pré-70 nos procuram e as coisas não estão muito claras, porque difundem alguma coisa, porque o TCF, na realidade, é como se fosse uma aplicação do que foi do CA. O CA é onde determinou que a Petrobras se prontifica para o resto da vida, prazo indeterminado. O TCF, ele coloca um prazo até 2028, para depois de 2028 tornar a fazer um estudo para dar continuidade. Então, isso está dando mais interpretações aí, cada um interpreta a sua maneira e está criando um mal-estar muito grande. Essa pergunta é para exatamente tranquilizar todos. Está entendendo? Essa é a CA 1087 está muito clara sobre isso. Ela é por prazo indeterminado. Então, e o termo de cisão é um outro aspecto, porque pareceu que, como não foi colocado, os pré-70 têm garantias, tem uma série de coisas. Como isso não consta no regulamento, está dando a entender que os pré-70 estão perdendo garantias. E a gente quer evitar, e você está afirmando que isso não vai ocorrer. Por isso é importante essa documentação ficar mais clara, senão vai gerar um mal-estar desnecessário. Tá, sobre o termo de cisão, se for juridicamente possível, não tem problema nenhum em deixar no site, tá? Então fica de dever de casa aqui para a gente checar junto ao jurídico. Se não tiver problema, principalmente perante a Previc, eu não me oponho de forma alguma a deixar as coisas transparentes. Sobre a decisão do CA, na verdade, sobre o TCF. O TCF, ele operacionaliza um acordo que foi feito judicialmente, e é esse acordo que dá a solidez para o pré-70, porque se não fosse isso, muito provavelmente poderia haver discussão sobre se após a emenda 20 haveria ou não necessidade de paridade. O que dá a maior segurança para o pré-70 é justamente esse acordo judicial. Tá? E aí, qual é a questão que se coloca? É que hoje, o que está previsto, pelo menos no TCF, enfim, é que até 2028, há pagamento integral da Petrobras em relação às obrigações do pré-70. E que em 2028 haveria um grande encontro de contras e que, a partir dali, o plano nasceria equilibrado, mas que a Petrobras pararia de pagar 100% em relação ao pré-70. Então, assim, até 2028, eu acho que a gente tem que ficar muito atento em relação, principalmente, às premissas atuariais, em relação à meta atuarial, para que ela fique o mais próximo possível, o mais aderente possível às taxas de mercado, para o plano ficar equilibrado, o plano ficar o mais blindado possível em que diz respeito às intempéries do futuro.
Tá? E em 2028, eu imagino que vai existir uma discussão, um debate provavelmente jurídico, se após 2028 permanece ou não a obrigatoriedade da Petrobras. Mas essa é uma discussão que já está posta hoje, seja na cisão, seja fora da cisão. Próximo. Elzbieta. Boa tarde. Elzbieta Mitkiewicz. É o seguinte, eu estou muito preocupada com, vamos dizer, com o quanto que nós vamos receber a renda líquida no médio prazo. Porque no curto prazo, já agora, daqui a pouco, é um alívio, né? A corda no pescoço que estava apertando pelo PED atual é uma coisa. Então, a curtíssimo prazo, a gente, que alívio, porque a corda ficou mais frouxa. Mas e a médio prazo, sabe? Eu estou muito preocupado, que até morrer, médio, sei lá se eu vou morrer amanhã também, mas, enfim, a médio e longo prazo, até morrer, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que eu vou precisar cada vez mais de ajuda, de saúde, etc., etc., mas é uma grande interrogação que eu tenho. E eu queria saber o seguinte, porque eu acredito que atuarialmente, vocês tenham feito alguns cenários, talvez, para projetar até o fim das nossas vidas. Então, não é possível que vocês não tenham a mínima previsão do que aconteceria a médio prazo, entendeu? Se vocês chegaram do ponto de hoje até eu morrer, não é possível que nesse caminho intermediário, ou várias curvas de cenário, vocês não devem ter alguma previsão. Eu estou muito preocupada, até morrer, de pagar uma dívida que eu não sei nem como que eu vou pagar. Entendeu? E se vocês garantem que a gente não vai ter outros déficits, mas o que é que vocês garantem para a gente, entendeu? Qual seria o máximo? Eu não sei, eu estou muito preocupada. Vou responder como um não atuário, depois, se o Akira quiser, ele complementa tecnicamente. Algumas coisas importantes, conceitos importantes que a gente precisa ter, tá? E eu prefiro falar a verdade, ser transparente, eventualmente bombardeado, do que ficar aqui vendendo sonhos. Eu não vendo sonhos, eu sou transparente. Primeiro, em relação aos planos BDs, tá? Em nenhum plano BD, e eu mesmo sou participante de um plano BD, inclusive que pago o plano de equacionamento, em nenhum plano BD a garantia de que nunca mais existirá déficit, porque é da natureza dele o mutualismo. Isso quer dizer o quê? Que você apura déficits e superávites pela massa. Quer dizer que um eventual desequilíbrio dentro do plano, todo mundo paga ou todo mundo recebe se houver um superávit. Tá? Agora, isso quer dizer que os planos BDs são inadministráveis? Não, não é verdade. Há uma série de planos BDs, há uma série de exemplos no mercado que mostram que os planos BDs podem ser, sim, administrados. Mas como que se faz isso? Antes de mais nada, gestão competente. Tá? Gente boa, que entende do que está fazendo, gente técnica ali na diretoria e, sobretudo, nos quadros da fundação. Tá? Segundo, é importante, sim, que os participantes cobrem, que essas pessoas estejam aderentes às práticas de mercado e à realidade de mercado. O que isso quer dizer? Que não adianta, a principal premissa atuarial hoje do plano é a de rentabilidade, o quanto eu digo que eu vou render. Tá? Se eu disser que vou render um determinado número e não alcançar esse número, eu gerei um déficit para dentro desse plano. Seja por que razão foi, incompetência, mau caratismo, não me importa. O que importa é, todo ano a gente define uma meta atuarial. Se a gente não bate essa meta atuarial, gera um déficit lá para o plano. Então, essa meta atuarial ela tem que ser o mais próximo possível da realidade do mercado. E é isso que a gente está fazendo. Esse ano, as taxas de juros caíram. O que a gente está fazendo? Também estamos caindo meta atuarial. E essa diligência tem que ser constante. A administração tem que ser frequente e ficar em cima disso. E acho que um papel dos participantes, e é isso que eu tento puxar muito para os participantes ficarem atentos, é cobrar isso. Cobrem isso do administrador, cobrem isso do gestor, cobrem isso dos conselheiros que são eleitos pelos senhores, porque
a gente precisa estar sempre muito justo nessas metas, muito justo nessas premissas, porque são elas que vão garantir, no longo prazo, que o plano fique equilibrado. Agora, garantias não existem. Infelizmente, no plano BD, essa garantia não existe. Tá? Agora, eu acho que com metas claras, metas ajustadas e com uma gestão competente, a gente consegue ter uma vida longa e saudável para o plano. Queria complementar, em relação ao ponto de vista atuarial, a própria norma já tem estabelecido cada vez mais rigidez em relação à parte de fiscalização. Exemplo disso que são exigidos estudos anuais técnicos para comprovar as premissas. Só para lembrar que, por exemplo, uma das causas do PED de 2015 foi a premissa da família que estava sendo considerado nos cálculos, que gerou, por exemplo, o impacto de 5.200 bi. No atual cenário normativo e dos estudos que são realizados na Petros, isso, por exemplo, não iria ocorrer mais. Então, na medida que os estudos vão avançando, a gente tem sempre, anualmente, feito esse acompanhamento técnico para dar maior segurança em relação à gestão do passivo. Na questão do ativo também tem que ser feito um acompanhamento e aí vocês, enquanto participantes, também deverão cobrar da entidade no sentido de que as metas atuariais sejam atingidas para fazer face aos compromissos do plano. Fernando. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Akira. Meu nome é Fernando Quaresma. Inicialmente, pelo que já foi exposto pelos senhores, a questão do déficit, ela, resumidamente, deve-se a uma má gestão passada. Porque, um pouco mais de 3 meses à frente da Petros, vocês praticamente descobriram o ovo de Colombo, coisa que eles não foram capazes de fazer no passado recente. A Petros nunca abriu as suas contas para os seus mantenedores e nós simplesmente tivemos empurrado goela abaixo um déficit sem saber o que estávamos pagando. Bom, ao que tudo indica, vocês hoje têm controle da situação. O próprio Akira acabou de dizer que se tivesse sido feito na gestão de vocês, o problema da família real já não teria sido abordado da forma que foi. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, o que me preocupa é que a Petros, por contrato individual que nós temos, ela deveria corrigir a nossa aposentadoria acompanhando o salário da ativa, o que há muitos anos ela não faz. Isso vai continuar assim indefinidamente. E, por fim, está pacificado pelo STF desde 2013 que os sindicatos não nos representam, porque nós não temos mais uma relação de trabalho. Portanto, não cabe aos sindicatos nos representar. Por que a Petros está exigindo que os sindicatos aprovem essa nova composição que vocês estão trazendo para nós? Muito obrigado pela atenção. Presidente Bruno, você me permite interromper? O que você falou, Fernando? Ele estava com falha. O que você falou remete a umas notificações que o GDPAP já encaminhou para os sindicatos, dizendo que, isso não estava no documento, mas é lógico legalmente, a menos de decisão pessoal de cada membro do GDPAP, os sindicatos não têm outorga constitucional para representar, por assim dizer, GDPAPianos. Isso já está estabelecido, já está entregue em cada sindicato. A menos de decisão individual de cada um. Cada um é soberano sobre o seu destino. Por favor, desculpe. Primeiro, sobre as gestões passadas, eu não tenho como responder, só posso responder desde que eu cheguei, enfim, que nem tem tanto tempo. A questão da causa do déficit, acho que a gente já falou aqui bastante, em larga medida, os déficits em planos BDs sempre se devem a duas razões, premissas, e são as duas premissas atuariais, o perfil do passivo e aí o perfil da massa. Por exemplo, quando houve a atualização da família real, ela gerou um impacto de 5,2 bi e a segunda premissa é a questão dos investimentos, seja por que razão for, quando ele não bate os investimentos que ele disse, o percentual que ele falou que ia bater, isso também gera um déficit. A questão da representação,
enfim, os sindicatos eles podem representar a coletividade, que faz parte deles, mas o que a gente está pedindo é um compromisso dos sindicatos, que foram justamente os seus representantes e os representantes das associações, no sentido de que eles não vão entrar com ações coletivas, de que eles não vão estimular ações, porque a gente sabe que eles são lideranças, eles puderam participar, tiveram oportunidade de sentar na mesa e propor alterações ao plano. Então, não faz sentido que, depois de terem tido essa oportunidade, eles entrem com a ação. E a última questão? Repactuado e... equiparação dos salários ativos. O que me consta hoje houve uma cisão entre repactuados e não repactuados. E os repactuados foram aqueles que passaram a ser reajustados pelo IPCA e não repactuados com vinculação ao salário dos ativos. Não é isso? É o que é isso? A equiparação de reajuste foi aberta por quem repactou. Repactou, passou para o IPCA e não mais reajuste igual ao da ativa. Quem não repactou, continuou com reajuste igual ao da ativa. Isso foi em fevereiro para março de 2018. Não, isso. Quem não repactuou, continuou com o reajuste igual ao pessoal da ativa. É isso. A regra é... Não. Conforme... Veja bem, pelos nossos contratos com a Petros, reza que a nossa aposentadoria ela seria corrigida pelo mesmo índice de salário da ativa. Com a repactuação, os repactuados abriram mão, passaram a ser corrigidos pelo IPCA, e os não repactuados mantiveram essa cláusula. Só que nós não estamos tendo nossa aposentadoria corrigida pelo índice do pessoal da ativa. Não, pelo que me consta, teremos que buscar na justiça essa Não, o regulamento estabelece que é o mesmo reajuste da Petrobras. Mas a minha aposentadoria é infinitamente menor do que um colega meu em mesmo cargo e função em exercício. Isso vai contra o que está rezado em contrato. Mas vocês estão falando, vocês estão falando do valor do benefício ou vocês estão falando do índice de reajuste? O índice de reajuste está diferente, é isso? O índice de reajuste e que, consequentemente, vai corresponder ao valor do benefício. Tá. Então, assim, essa informação para mim é nova. Tá? Para mim estava sendo reajustado seguindo os termos dos funcionários. Vou checar lá dentro. Eu me permito fazer uma intromissão. É a primeira vez que me falam isso. Eu me permito fazer uma intromissão. Nós tivemos em reunião de direção colegiada do GDPAP, alguns meses atrás, um colega, Paulo Alencar, fazendo cálculos. E o que ele constatou, pode ser verificado se é verdade ou não, é que os reajustes da ativa estavam menores do que o IPCA. Não é que a gente estava ganhando um reajuste diferente da ativa. É que os reajustes da ativa estavam menores do que o IPCA. Isso fica para ser conferido. Calma, é para ser conferido. Eu não disse que é verdade. É para ser conferido. Não, mas é exatamente isso que me consta. Se parcelas do salário da ativa são pagas por fora e não entram em reajuste, isso é um mecanismo que a patrocinadora pode ser usado. É o seguinte, Bruno, é que o pessoal da ativa está ganhando o IPCA, o salário relativo ao salário básico, mais um complemento da MNR, enquanto o pessoal não está ganhando isso. Então, daí fica uma diferença. Então, não estão misturando. Isso está criando essa diferença, entendeu? É o mesmo caso quando acontecia, quando você colocou, quando a Petros colocou, você representa a Petros, quando ela colocou duas condições, o 0,9 e 84, que você tinha direito garantido ter a média aritmética, e ela colocou como um ganho a possibilidade de você ter o 0,9 do maior salário. E entrou como ganho. E esse ganho que está acontecendo agora,
nesse caso do reajustamento, que se pagou a mais, etc., para ter isso, está sendo disfarçado pelo complemento da RMNR, que não está entrando no cálculo do pessoal. Então, só para a gente esclarecer aqui, o problema, de novo, não está no índice, está no fato de que houve o RMNR lá atrás e de que quando há o reajuste, o índice para os ativos, pelo que vocês estão falando, consta sobre o RMNR também e para vocês não consta. Esse é o ponto. Então, de novo, só para a gente esclarecer, não é o índice de atualização. O índice de atualização está certo, está seguindo o dos ativos. O problema é o RMNR, certo? Eu já pedi para levantar a RMNR, ao que me consta já houve inclusive judicialização da Petros contra a Petrobras sobre isso, tá? E esse é um assunto que a gente está bastante atento e vai acompanhar, vocês podem ter certeza. Tá? Jorge, quem é o próximo? Cadê o Jorge? Não, sou eu. Já tem um próximo aí, o Jorge já está com ele na lista. Por favor, faça a pergunta. Boa tarde. Eu queria... Sou Inês. Tá? Eu queria... são duas perguntas. A primeira é sobre uma afirmação que o senhor fez agora, logo no início, na sua exposição, de que este déficit que deverá ser sanado agora, né, deverá ter uma solução até 31/12/2019, ele não leva em conta os pré-70, porque houve uma cisão. Mas tudo que a gente vai pagar tem do déficit de 2013 e 2015 que não levou em consideração os pré-70 no seu cálculo de déficit. Então, está uma coisa meio viciada, né? Porque o que foi feito agora, corretamente, não foi feito antes, mas o acumulado está significando que nós estamos pagando isso. Correto? Quer fazer outra pergunta também, que você falou que tinha duas? Outra coisa, a segunda pergunta seria justamente isso. Uma vez dele aceita essa proposta que vocês estão fazendo, tá? Os próximos déficits se juntarão, se ocorrerem, né? Porque pode não ocorrer, mas os próximos déficits se juntarão na cobrança da Petros a esse que já estamos pagando. Tá? Podendo chegar a valores até superiores ao atual PED. Concorda? E, com isso, sabe, nós estamos trocando 6 por meia dúzia. A gente não sabe, tá? Porque não tem previsão, não tem uma projeção, como a minha colega aqui falou, nem a médio, nem a longo prazo. Tá? Eu sei que vocês se comprometerem, mas existe um risco muito grande de estar fazendo isso. Daqui a um ano, a gente já está superando o que está se pagando agora. Então, esse alívio e abrindo mão de coisas de 18 anos para ser vitalício. Tudo bem, pode ser que eu morra amanhã, tá? Então, nem 18 anos vou ficar. Mas pode ser que eu também viva muito mais e estarei pagando muito mais. Tá? Então, eu acho assim, muito insegura essa proposta que vocês estão fazendo. Pode ser atuarialmente correta, mas extremamente insegura para nós que já estamos vivendo um período de muita insegurança. É isso que eu queria colocar. Sobre pré-70, depois o Akira pode complementar. Quando a gente fez a cisão, a gente tira, faz a cisão. Se vocês virem no gráfico, vocês vão ver que ali a gente está reduzindo em aproximadamente 3,6 bilhões. Esse é um valor estimado, mas enfim, 3,6 bilhões, então ficam 100% pela Petrobras. Né? Então é um valor que a gente não bota no cálculo do equacionamento do déficit. E quando foi calculado, lá em 2015, é o que me consta também, isso foi levado em consideração a parte dos pré-70. Então, assim, não há esse pagamento que você faz referência, tá? Ao que me consta pelos pareceres técnicos. Além disso, você falou da questão dos 18 anos que a gente estaria passando para vitalício. Na verdade, e a gente estaria pagando mais. Não, na verdade é o oposto.
Tá? Regra geral, você estaria pagando menos. Por quê? Porque eu peguei o déficit, que teria que ser pago em 18 anos, e alonguei até a última vida do plano. Porque com isso eu consigo reduzir a contribuição. Não é... isso, a rigor, é benéfico para quem está pagando, porque eu consigo reduzir o mensal que as pessoas vão pagar. No curto prazo. Você não pode garantir nada nem no médio prazo. Você mesmo falou. Não, tudo bem, mas isso não muda nos 18 anos ou em sendo vitalício no plano, né? Essa questão da não garantia é inerente, sempre existiu em todo e qualquer plano de benefício definido do país. Sempre existiu. Desde que a gente aderiu lá e a gente entrou na empresa e aderiu ao plano BD, a inexistência de garantia de superávit ou de déficit futuro sempre existiu, porque isso é inerente a um plano BD. Inclusive, essa é uma característica que diferencia o plano BD de um plano CD. Um plano CD ele é um plano de contribuição definida. Tá? Então, a pessoa contribui ao longo da vida e, quando vai se aposentar, ela recebe o benefício e... Aí, o lado ruim do plano de contribuição definida. Se o dinheiro acabar, a pessoa fica sem dinheiro no momento em que ela mais precisa. Tá? O plano de benefício definido é diferente. A pessoa contribui ao longo da vida com o benefício que é definido. Mas, como há um mutualismo entre a massa, não é individualizado, como é na contribuição definida, está sempre sujeito a déficits ou superávit. Isso faz parte, eu sei que isso talvez seja pouco explicado no momento da adesão, ainda mais se a adesão foi feita muitas décadas atrás, mas isso é inerente a todo e qualquer plano BD. Eu faço parte de um plano BD e eu sei que esse plano BD pode eventualmente gerar déficit ou superávit. Você já considerou? Porque no momento da apuração do resultado de 31 de dezembro, o que é feito é a diferença da provisão matemática menos o patrimônio pré-70. E aí o TCF vai lá e complementa. Então, teoricamente, o pré-70 sempre está equilibrado por conta de recursos que vêm da Petrobras por conta do TCF. Isso ocorreu na apuração do PED de 2015. Então, por isso que a gente exclui na solução para não contaminar os resultados, para não ficar aquela confusão que sempre causa na cabeça das pessoas. Tá? Jorge, próximo. Vilhena. Boa tarde, Bruno. Primeiramente, agradecer a sua presença, que 37 anos de empresa, primeira vez que eu vejo a figura do presidente da Petros. Então, agradecer. Bem, quando a Petros irá resolver a questão das pessoas que estão descontando 14,9%, enquanto que o normal é 11%. E se esse desconto de 3,9% a mais que está ocorrendo, já não estaria contribuindo para esses déficits que tem, aí a gente está sofrendo, né? E se a Petros levou em consideração para esse novo PED que vocês estão propondo? Sobre a diferença de contribuição, não sei se todo mundo sabe, mas hoje tem uma diferença de contribuição normal. Alguns pagam até 11% e outros pagam até 14%. Ao que me consta, isso tem uma razão histórica que foi instaurada na época da inflação, da hiperinflação, em que alguns preferiam receber antes e, com isso, uma determinada alíquota, ao passo que outros recebiam no final do mês e, com isso, com determinada alíquota. Hoje, que já não há mais hiperinflação, essa situação da diferenciação das alíquotas se impõe. Isso já havia sido questionado pelas entidades. Para mim, o que eu disse, olha, a gente não tem como trazer esse debate agora, até dia 31 de dezembro. Mas eu não me furto a gente fazer os estudos no ano que vem, principalmente diante da retirada das alíquotas de dentro do regulamento. Não me furto fazer esse debate no ano que vem e, se tiver base técnica e jurídica, levar a Previc e pedir o ok da Previc para a gente mudar isso. Mas eu só faço isso se tiver um estudo sólido dizendo, olha, é possível mudar. Se a Previc der o ok, eu não tenho problema nenhum em fazer isso, tá? Desde que seja com base em estudos. Próximo. Carlos Scott.
Em função disso, nessas condições, foram consideradas no cálculo da reestruturação, com 14 e 11, tendo em vista que, neste momento, a gente não abriu para essa discussão. Próximo. Boa tarde, Bruno. Olha só, eu tenho uma pergunta, meu nome é Scott. É o seguinte, são duas perguntas. Primeiro, você falou que a Petros está empenhada em cobrar da Petrobras as dívidas que a Petrobras tem com a Petros. Muito bem, então se você está empenhado nisso, vocês devem ter já um valor, um número de quanto, você já deve ter levantado quanto a Petros, ou vocês pensam que a Petros, ou melhor, a Petrobras deve a Petros. Você poderia dizer esse valor que vocês têm? Que vocês estão empenhados em cobrar? Não, pelo contrário, a gente está fazendo o levantamento das causas, todas as causas que eventualmente geraram déficit na Petros e que têm que ser cobradas, seja da Petrobras, seja de qualquer um, tá? Isso é importante que se diga. Ao final de 2018, o STJ solta uma decisão em repercussão geral que diz que qualquer aumento de benefício tem que ser recomposto paritariamente pelo patrocinador e pelo participante. Então, a cobrança ela pode ser sobre qualquer um que eventualmente tenha dívida em relação à Petros, seja Petrobras, seja qualquer empresa ou pessoa física. A segunda é o seguinte, vocês fizeram todos esses cálculos atuariais e as considerações todas que vocês fizeram para propor essa alternativa que vocês trouxeram para os beneficiários, alguma coisa muito importante, que num fundo de pensão é importantíssimo para que a gente consiga manter a saúde financeira do fundo também, que é exatamente a contribuição dada por novos mutuários que vão entrando. No caso aí, nosso fundo não tem mais isso, o fundo está fechado, como é que vocês fizeram essa mágica? Para mim é uma mágica de garantir que o fundo vai ser viável até nós morremos, ou melhor, não vamos dizer nós morremos, porque eu, por exemplo, tenho a minha beneficiária que, se morrer depois de mim, ela vai ter que continuar recebendo e pagando também, certo? E outra coisa, a Petrobras tem, como o companheiro citou aí, hoje em dia o pessoal da ativa continua recebendo mais do que o pessoal de mesmo nível, ou mesmo cargo, no mesmo nível, o salário maior. Por quê? Ao longo de muitos anos já, eles começaram a fazer essa política, já antes até mesmo da repactuação, que era para não dar ao aposentado complementar o reajuste que era o pessoal da ativa recebia, porém, para não deixar o salário do pessoal ativo defasado do mercado, começaram a dar ao pessoal da ativa o aumento maior, como? Através de penduricalhos, vamos falar, penduricalhos. Não é só NMR. Botaram também que agora lá o camarada é funcionário, porém tem um apelido de consultor. O cara é funcionário da empresa, porém tem o apelido de consultor, e por isso ele ganha um pouco mais. E outros penduricalhos. Aí, vocês, pelo jeito, desconheciam isso. E o pior é que esse déficit continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo se vocês não tiverem conhecimento disso. Por quê? Porque a Petrobras não paga a Petros todo mês o valor relativo a esse aumento, a esse acréscimo que o ativo tem. Porém, na hora que esse ativo se aposenta, no cálculo dele entra tudo que ele ganha mensalmente. É o total. Então, vocês, sem a Petrobras ter contribuído mensalmente ao longo da carreira dele, enquanto ativo, para a Petros. Então, eu queria saber como é que vocês vão resolver isso. Ou se tem alguém procurando levantar isso e saber disso. Alguém da Petros, junto à Petrobras, procurando saber disso, levantar, porque isso aí é um déficit que vai continuar. Vai continuar em cima do nosso plano, que não tem mais beneficiário entrando. Eram essas perguntas que eu tinha para fazer. Em relação à primeira pergunta da parte do modelo atuarial, tá? Uma das premissas, inclusive, é a questão de novas adesões ao plano. E, no caso, como o plano está fechado, a própria modelagem atuarial já prevê essa situação. Então, o atuário, no caso, o cálculo atuarial, utiliza-se de diversos instrumentos que são as premissas atuariais.
Então, nessa modelagem, quando a gente considera que não existe mais entrada de novos funcionários, o próprio cálculo já faz esse ajuste e já está considerado na modelagem matemática, ok? Em relação à segunda pergunta, nós temos consciência da questão RMNR, PCAC, acordo de níveis, várias situações. O que o regulamento estabelece é que no momento da concessão é feito o cálculo considerando aí a situação dos 12 últimos salários, combinado com 60 em função dos valores não estáveis. Então, a partir do momento para o R, desse benefício é reajustado pelo IPCA conforme o regulamento. E o não R é de acordo com o reajuste, mas é o reajuste dos valores que são informados para a Petrobras. Mas nós temos consciência dessa questão do PCAC, que é uma discussão jurídica que está sendo, como o Bruno comentou, está sendo feito o levantamento de todas essas situações. Tá? Próximo. Boa tarde, meu nome é Jean-Michel Troianelli. Eu sou pós-70 e não sou repactuado, não. E minha pergunta é relativa ao equacionamento do déficit técnico do PPS, um total de 36 e pouco bilhões. O cálculo desse déficit ele foi baseado em diversas premissas. Uma delas relativa ao retorno das aplicações financeiras. No último boletim destinado aos participantes, a Petros informa que, em função da boa performance, a Fundação registrou resultado líquido de 11,5 bi nos investimentos, a maior parte concentrado nos 3 maiores planos. O resultado até setembro, acumulado, já supera em mais de 5 bi o retorno obtido em todo o exercício de 2018. Essa informação é da Petros. Quando a Petros fechou com resultado líquido de 6 bi nos investimentos. Considerando que o cálculo do déficit de 36,9 bi baseou-se numa expectativa de rentabilidade certamente inferior à rentabilidade que está sendo obtida hoje, minha pergunta é: a Fundação pretende atualizar periodicamente o cálculo do déficit em função das crescentes rentabilidades das aplicações financeiras e rever as contribuições dos participantes? Obrigado. Vamos lá. Esse ano, realmente, a rentabilidade está excelente. Ainda bem. Que bom. É sinal que foi feita uma boa reestruturação na área de investimentos. Sinal que, quando a gente começa a botar gente boa para trabalhar, os resultados começam a aparecer. Então, esse ano a gente está dando uma rentabilidade de 20%. Talvez seja a melhor de todo o setor de fundos de pensão. Fruto justamente desse time, desse pessoal qualificado que a Petros veio contratando aí nos últimos 2 anos. Tá? O que acontece? Esse ano, as taxas de juros foram lá para baixo. Tá? Se a gente olhar a NTNB, a gente vai ver o quanto ela caiu, que é a principal referência para a gente. E a meta atuarial, justamente por conta da... Eu acho que conversa muito com a pergunta dela, a meta atuarial também precisa cair. Porque senão eu vou dizer que eu vou render algo que eu não vou render. Então, a gente também precisa reduzir a meta atuarial, ou então eu vou ficar aqui dizendo que eu vou dar uma rentabilidade para vocês que a Petros não vai dar. No momento em que eu gero isso, eu também gero um déficit no plano. E por que não está sendo gerado um déficit adicional no plano? Justamente porque ele está consumindo quanto a gente conseguiu de rentabilidade, senão estaria sendo gerado um novo déficit no plano. Então, o que a gente está fazendo vamos ajustar as premissas, vamos deixar o plano sólido, vamos deixar o plano aderente ao que efetivamente a gente acha que consegue render no mercado, para que a gente minimize ao máximo a possibilidade de déficits futuros. Então, pelo menos enquanto eu estiver na peça, vocês podem ter certeza que o que eu mais vou trabalhar é para deixar o plano blindado, justamente para tentar dar o máximo de certeza de que no futuro a gente vai ter minimizado ao máximo a possibilidade de déficit. Você quer acrescentar? Queria lembrar que previdência é uma coisa de longo prazo, né? Então a gente não pode visualizar no curtíssimo prazo, por exemplo, a questão dos 20% é uma ótima rentabilidade, mas estamos pensando aí em questão de 80, 90 anos. Então, por isso que a gente tem que fazer anualmente essas revisões dos estudos técnicos das premissas e em 31 de dezembro sempre atualizamos os resultados técnicos dos planos.
Já em 31 de dezembro, por exemplo, nós vamos apurar, já considerando o novo ativo já rentabilizado por o valor de 20% que está. Oi? Se a gente pretende mudar a carteira de aplicação, todo ano a gente aprova uma política de investimentos. Hoje, por exemplo, essa política, nossos investimentos eles estão 18% em renda variável. Tá? Muito provavelmente, a gente vai ter que aumentar esse percentual, essa fatia de renda variável. Por quê? Porque a gente pode dizer que, com base no cenário de hoje, provavelmente acabou a era dos títulos públicos, acabou a era em que os títulos públicos eram capazes de pagar a rentabilidade necessária para fazer frente às obrigações do plano. Então, é provável que a gente apresente para o Conselho Deliberativo uma proposta de aumentar um pouco essa exposição em renda variável, justamente com o objetivo de fazer frente às obrigações do futuro do plano da Petros. Eu vou pedir desculpas a todos e interferir no seguinte sentido. O ditador aqui não parou. Então, não façam doravante mais do que uma pergunta. Porque senão eu não estou nem agradecendo a ele pelo tempo que está destinando, mas a Assembleia também tem tempo limitado. Se a gente ficar fazendo pergunta até o fim da Assembleia, não tem Assembleia. Então, por favor, uma pergunta. Eu sei, mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar acabar e não ficar com a Assembleia até que acabe o prazo de tudo. Por favor, uma pergunta só. Por favor. Fábio. Ninguém vai sair daqui com todas as dúvidas clareadas. Alguém é inocente de saber isso? Por favor. Vamos lá. Quem é o próximo? Por favor, microfone, por favor, microfone. Fábio aqui. Uma pergunta para vocês. Alto. Uma reunião só. Meu nome é Fábio. Eu tenho, na verdade, duas perguntas, mas estão relacionadas. A primeira é nessa simulação que foi lançada na apresentação da Petros, em que mostrava como é que vão ficar as contribuições extraordinárias e tudo mais, já foi levado em conta alguma provável redução de meta atuarial ou existe a previsão de redução de meta atuarial a curtíssimo prazo, por exemplo, para o ano que vem, que vai impactar diretamente na contribuição flutuante ou normal? E outra pergunta é sobre a taxa de administração, se existe previsão de redução da taxa de administração. Quanto à meta atuarial, já existe a previsão, já foi aprovada, inclusive, no Conselho Deliberativo. Hoje é 5,27, vamos reduzir para 4,83. E o impacto dessa redução da meta atuarial, ela vai ser absorvida pela rentabilidade boa desse plano. Então, a gestão faz com que uma coisa compense a outra, fazendo com que os percentuais já informados, ao final do ano, cheguem, não tenham tantas essas variações. Estamos fazendo monitoramento e mapeamento dessa situação, até chegarmos em dezembro de 2019 com uma situação bem monitorada e supervisionada. Vou responder sobre a taxa de administração. Hoje, na Petros, não é taxa de administração, é taxa de carregamento. Tá? O que é isso? Você pega, hoje o percentual é de 4%, você pega cada R$1 contribuído, que a pessoa contribui, você tira 4% dele e usa para administração. Tá? Se a gente fosse transformar isso numa taxa de administração, daria algo em torno de 0,35%, que nem é tão alto quando comparada com o setor. Mas você tocou num ponto importantíssimo, que é a questão administrativa da Petros. Muito se fala do déficit da Previdência, tá? Do déficit esse de 36,5 bi, mas, na verdade, a gente tem um outro déficit que é o administrativo. Tá? Hoje, a Petros, a situação que eu peguei quando eu cheguei lá, é que a Petros gasta mais do que recebe. Então, a receita da Petros hoje, via justamente essas taxas de carregamento, ela não faz frente ao gasto que a Petros tem. Tá? Então, ciente disso e ciente que, olha, a gente está pedindo um esforço dos participantes, então é importante que a gente também faça o esforço, a gente já começou a reduzir bastante o custo administrativo. A gente está revisando uma série de contratos, a gente está revisando uma série de posições também. Infelizmente, quando se fala em redução de custo, também se fala em redução de pessoal.
tá? E a gente já começou a fazer um forte ajuste. Tanto é que, nos últimos anos, se você for ver, o custo da Petros vinha aumentando ano após ano. Acho que na casa de uns 12% a 15%. E, pela primeira vez, o presidente propôs redução do orçamento. Então, para o ano que vem, a gente já está apontando para uma redução de 10% e eu espero conseguir reduzir muito mais do que isso. Paulo Barbosa. Próximo. Paulo Barbosa. Aqui na frente. Boa tarde, Paulo Barbosa. Minha preocupação é com essa contribuição variável, né? Eu queria saber com que frequência ela será ajustada. E se forem gerados superávit, ela será ajustada para baixo? É só isso. Sobre a contribuição normal, ela vai ser todo ano no mês de abril, tá? Reavaliada atuarialmente. O objetivo não é que ela tenha grandes flutuações, tá? O objetivo é que você tente manter ao máximo ela no mesmo patamar em que está. E aí, como que é calculada a contribuição normal? O atuário olha para o passivo e vê se houve alguma mudança estrutural nesse passivo. Se o passivo aumentou estruturalmente, então você aumenta também a contribuição. Se ele abaixou, se ele caiu, então você também diminui. Se houver superávit, tá? E a gente tiver ultrapassado a questão da redução da meta atuarial, a própria resolução CNPC 30 diz o que a gente tem que fazer. Em primeiro lugar, reduzir a contribuição extraordinária. Em segundo lugar, suspender a contribuição extraordinária. E em terceiro lugar, aumentar novamente os direitos. Ok. João Papadopoulos. Papadopoulos. Boa tarde, Bruno. Obrigado por ter vindo. Alguém já disse aqui que em 37 anos é a primeira vez que a gente vê o presidente da Petros. E é uma atitude não só como gestor, está de parabéns, mas como cidadão também, né? E também porque acho que pela primeira vez a gente conseguiu incorporar ideias do GT que estava rolando e acho que você abraçou e é o que a gente está discutindo aqui agora, coisa que a Petrobras estava muito resistente, né? Bruno, a questão é a seguinte, considerando que nossos conselheiros eleitos nunca tiveram um assento em igual proporção, né? E no processo decisório nós não conseguimos participar, considerando que a relação entre Petrobras e Petros no Conselho é uma relação que emula uma ação entre amigos, porque é tudo praticamente Petrobras ali dentro, e considerando que estamos aqui discutindo um déficit que foi feito nesse cenário, onde as decisões, nós, participantes, pouco ou nada tivemos de responsabilidade sobre isso, a minha pergunta para você, Bruno, é o seguinte: qual é a vantagem em migrarmos para um PP3, que é um plano de contribuição definida, e se ele é uma jabuticaba, ou se ele é um plano que eu consigo achar semelhante no mercado, e nesse caso, se ele é um plano de contribuição definida semelhante ao que há no mercado, o risco doravante, como você falou, não tem cheque em branco, o risco é 100% do participante. Se hoje o risco é 50-50 e chegamos aonde chegamos aqui, qual é a vantagem de eu migrar para um plano onde o risco é 100% meu, mas eu continuo não participando do processo decisório? É uma dúvida que eu não gostaria que você me ajudasse a decidir. Vou falar um pouco e acho que o Akira pode ajudar também. Vamos lá. Sobre participação no Conselho, assim, hoje eu te diria que a gente está no momento de reconstrução das pontes entre conselheiros eleitos, conselheiros indicados, tá? Acho que o que mostra como a gente está tentando reconstruir isso é o fato de que a cisão foi aprovada por 6-0. Tá? O fato que não acontecia há muito tempo lá na Petros, sempre havia um embate grande entre conselheiros eleitos e conselheiros indicados. Tá? O que eu posso dizer também é que hoje a administração, enfim, eu não posso responder pelas passadas e nem tenho por que questionar isso, mas hoje não há qualquer tipo de influência,
Tá? A gente realmente está fazendo o que a gente acha que tem que ser feito, tecnicamente. Seja bom, ruim para a Petrobras, seja bom, ruim para os participantes, a gente é Petros. Sempre digo isso. Eu não sou participante, eu não sou patrocinador, eu sou Petros. E eu tenho que lutar pelo equilíbrio da Petros. Porque é justamente com essa luta que eu vou conseguir equilibrar essas duas esferas de interesse. E aí, só esclarecendo, qual a diferença, que talvez nem todo mundo saiba, qual a diferença entre a solução que estava posta na mesa de migração e a solução que a gente está apresentando no que diz respeito ao PP3? É que a solução que estava posta na mesa, ela previa a migração para o PP3 a partir de um plano PPSP desequilibrado. Ou seja, eu pegava um plano desequilibrado e dizia para as pessoas, quem quiser migrar, migra. Tá? Isso é bem mais delicado do que eu fazer o que a gente está propondo, que é primeiro o equilíbrio com toda a massa que está aqui, seja ela mais nova, mais velha, não importa, migro com toda essa massa, reequilibro com toda essa massa e a partir de um plano equilibrado eu abro o PP3 e permito que quem quiser individualmente faça a sua escolha. O PP3, do modelo que ele foi desenhado, a pessoa vai ter a vantagem de... Vamos lá, vou dar um passo atrás. Quando a pessoa vai escolher entre um plano CD e um plano BD, essa é uma escolha muito pessoal de cada um. Tá? Por quê? Cada um tem vantagens e desvantagens. Um plano CD, a pessoa, qual é a vantagem? De cara, a pessoa vai ver, nunca mais vai ter déficit. Segundo, a pessoa vai ver o saldo dela diariamente sendo atualizado, vai poder acompanhar aquilo individualmente. Ela não está mais numa massa, é a conta dela individual. E terceiro, a pessoa, no eventual falecimento, deixa aquele valor de herança para os seus herdeiros. Agora, tradicionalmente, tá, os planos CDs eles têm benefícios menores que os planos BDs. E mais do que isso, a renda é vitalícia, ou seja, acabou o dinheiro, a pessoa ficou, provavelmente, no momento que ela mais precisa, se ela não tivesse preparado, sem renda. Então, esse é o cenário do plano CD. Cenário do plano BD. Tradicionalmente, os benefícios são maiores, a renda é vitalícia e você está num ambiente em que qualquer déficit vai ser arcado metade pelo patrocinador, metade por você. Qual o problema? Você, justamente por estar num mutualismo, por estar num fundo, você está sempre sujeito a déficit e superávit. Então, essa é uma escolha muito pessoal e muito particular de cada um. A pessoa vai ter que olhar para esses dois cenários e falar, olha, eu estou disposto a seguir num cenário de risco de um plano BD. Ou não, eu me preparei, eu prefiro nunca mais falar de déficit na minha vida, vou me preparar para um eventual término da minha renda. Então, assim, é muito pessoal de cada um, eu nem poderia, seria responsabilidade minha dizer o que cada um tem que fazer. Mas esse é o cenário, acho que o meu papel é muito mostrar o cenário, riscos e vantagens de cada um. Só queria complementar dizendo o seguinte, no processo de migração, quando houver a transferência de recursos do PSP para o PP3, a própria norma diz, não é critério técnico, a própria norma estabelece que nessa migração, o valor que for migrado não pode deixar nem prejuízo nem lucro para o plano, ou seja, é o valor justo que tem que migrar, de tal forma que a situação do plano na sua origem permaneça a mesma. Então, o que tem que ser transferido é o valor justo para o PP3. Tá? Castelo. Quem é o próximo? A minha pergunta... Está falando aí? A minha pergunta é sobre os níveis. Teve um imbróglio grande e a Petrobras acabou dando nível para todo mundo, né? Aí tudo bem, não teve mais discussão, mas só que esse nível, quem pagou foi a Petros. E eu entendo que quem deveria ter pago essa conta seria a patrocinadora. Eu queria saber como é que está isso. Vocês vão recorrer isso da patrocinadora? Vão pedir esse dinheiro de volta? Essa é a pergunta. O que me consta, isso já foi judicializado, inclusive pela Petros, contra a Petrobras, e mais do que isso, a gente está levantando todos os déficits, todos os eventuais
valores que eventualmente a Petros tenha direito e está cobrando isso, sim. Eu quero intervir de novo. Vocês estão decidindo sem decidir, isso não é legal. Decidindo que essa Assembleia fica aberta até ad eterno para as calendas, porque todo mundo quer fazer pergunta. Eu vou dar mais 3 perguntas, vou agradecer o tempo dele, senão não há Assembleia. E eu faço questão de haver Assembleia. Então, mais 3 perguntas e depois eu agradeço o tempo dele. Que, aliás, já passou muito mais tempo aqui do que passou lá ontem no sindicato. Eu pensei que ia passar menos. Ele conversou comigo hoje no telefone, me deu a entender que não queria passar tanto tempo. Já superou de muito. Agora, nós é que vamos ficar aqui fazendo perguntas, e nunca vai chegar a tomar decisão. A Assembleia tem que tomar decisão. E está na pauta. Então, por favor, mais 3 perguntas. Jorge, mais 3 perguntas. Se você não está, azar, eu também não estou. Eu também tenho pergunta. Eu estou na fila. Se eu não tiver entre os 3... Eu também estou na fila, se não tiver, eu não vou chorar. Eu tomei a decisão de mais 3 perguntas. Primeira. Boa tarde, meu nome é Ilê, eu sou repactuada e creio que sou pós-82. A minha pergunta não é sobre o plano, é sobre essa questão das assembleias e sobre esse requisito de que uma decisão tomada numa assembleia tira o direito de judicialização, tanto coletivo quanto individual. Então, eu pergunto o seguinte: quantas pessoas estão englobadas no plano PPSP da Petrobras atualmente, e qual foi a assembleia que teve maior número de participantes e quantos participantes que votaram a favor desse requisito de não judicialização, de aceitação desse plano? E declaro, eu não considero que uma assembleia com uma pífia representação me represente, porque eu acho que há um direito constitucional de judicialização individual que não é ferido por uma questão de uma assembleia com um pequeno número de representantes decidindo por um grande número de pessoas filiadas. Ok. O plano hoje ele tem 55 mil pessoas participantes pós pré-70 e 18 mil pré-70. Tá? Essas assembleias elas estão 55 mais 18, isso. Já estou considerando 18 mil pré-70, 55 mil pós-70, então vai dar 73 mil. As assembleias estão correndo no país inteiro, enfim, eu participei de algumas, cheguei até a viajar, fui para Natal, Belo Horizonte, Santos, várias aqui no Rio de Janeiro. Tenho tido justamente o esforço de trazer esclarecimentos e trazer algum nível de transparência. Então, sim, mas eu não tenho como confirmar quantas pessoas estão em cada assembleia, nem exatamente quantas elas têm. Agora, a lógica disso é tentar debater ao máximo. Eu não tenho como ir aos 73 mil participantes. O melhor que eu posso fazer é gravar vídeos, botar perguntas e respostas no site, encontrar com os senhores nas assembleias, receber aqueles que pediram reuniões, esclarecer, tudo mais. Mas eu não tenho como ir aos 73 mil individualmente. É humanamente impossível isso. O melhor que eu posso fazer para ter transparência é justamente o que a gente está tentando fazer. Segunda. Everaldo. O Jorge é que sabe quem é a pergunta. Sou eu. Everaldo. Ok, Everaldo. Boa tarde, meu nome é Everaldo, já falou aí, né? Eu vou ser breve. Eu tinha 2 perguntas, mas na verdade já virou uma. A primeira, só para nível de esclarecimento geral, que não haja dúvidas entre nós, era sobre o ano 2019. Né? Eu ia te perguntar se nessa negociação que está em andamento agora, se já englobava o possível déficit desse ano, mas na verdade houve um superávit. Então, eu entendo que o ano 2019 já está equacionado, né? Ou seja, não há como ele reverberar para 2020, né? Ótimo. Agora, a segunda pergunta é um tanto quanto delicada, mas eu não vou me furtar de fazer.
Eu sei que foi uma decisão gerencial da Petros, né? Ela, com a sua chegada, ela assumir esse novo formato, né, de plano a ser implementado, né? Mas o que eu quero levantar aqui, que é a pergunta em questão, é que nós aqui já vemos numa luta sangrenta há uns 2 ou 3 anos, com encontros mensais, bimensais, sobre propostas de salvamento dos nossos futuros, né? Então, é uma luta isso, né? E isso gerou um plano alternativo, ou unificado, não sei qual é o nome dele, que já vinha sendo costurado entre as várias entidades de interessados nesse assunto. E com a chegada de vocês, eu não sei, o Akira também, né? Eu entendo que todas aquelas propostas que, de alguma forma, iam em encontro dos nossos anseios, elas foram colocadas de lado por esse novo plano, né, que você apresentou. Então, minha pergunta é, né, se houve o aproveitamento, se vocês chegaram a olhar as propostas desse plano unificado que, de alguma forma, atendia aos anseios da categoria, que foi longamente debatido, né, e foi amadurecido de uma forma final nesse ano agora. Essa é a pergunta. Vocês chegaram a olhar esse plano? Ele foi colocado de primeira mão, logo, esse plano Petros atual? Sim, a pergunta é ótima. Ele está fazendo referência ao plano BD que vinha sendo trabalhado, vinha sendo estudado num GT paritário composto entre entidades representativas participantes e a Petrobras. Lá dentro, a solução que estava sendo desenhada era uma solução de criar um outro plano BD com redução de direitos e que permitisse que as pessoas migrassem para esse plano. Tá? Olhamos e incorporamos sugestões daquele plano. Tá? Por exemplo, os 30% que está sendo aplicado aqui na alíquota do abono veio de lá. Tá? Também lá trazia uma contribuição a mais sobre o pecúlio, também a mesma lógica foi aplicada aqui. E mais, parece que eles só partiram para o desenho daquele plano porque eles não estavam conseguindo convencer a Previc e o patrocinador a desenhar um plano de equacionamento justamente nos modelos em que a gente está propondo. Tá? Ao que me consta, foi justamente com a minha chegada em tentar trazer um diálogo com o Previc, com o SESC e com patrocinadores que a gente conseguiu começar a reconstruir as pontes e trazer o desenho que originariamente, ao que me consta, era até o desenho que as entidades queriam. Tá? Então, assim, a gente não apenas incorporou, como até está viabilizando uma proposta que me parece que é, inclusive, a proposta originária apresentada no GT paritário. Crispim, ouso dizer que talvez o próximo não queira fazer as perguntas. Quem é o próximo? Você mesmo. É você mesmo. Vai parecer fazer em meu lugar? Não tem mutreta não, hein? O próximo da lista... Dá licença, eu sou o próximo da lista. Ele está ansioso para fazer uma pergunta em meu lugar, mas eu tenho uma pergunta para fazer. O que eu faço? Eu vou acrescentar, então, mais 3 perguntas. A dele... Não. Calma. Eu tenho uma lista aqui, você desculpe. Você não vai falar. Ou então, vai? Tá bom. Vai fazer a pergunta? Sim ou não? Não, atenção. Sérgio Maia, você é o próximo da lista. Eu vou deixar o senhor perguntar. Ué. Obrigado, Bruno, pela presença. É a primeira vez desde 73 que eu participo da Petrobras e da Petros, da presença e a transparência que um presidente da Petros está dando aos participantes. Então, eu agradeço muito. Mas uma pergunta, eu não sei se já foi respondido isso, eu tenho perguntado e ninguém me responde. Tudo bem, o atuarial, eu acho que nós temos que pagar o atuarial, por quê? Vai mudando a idade média e você pagou para viver até os 70 e vai viver até os 90, você tem que pagar essa diferença. Mas o que eu não acho justo é a má gestão, né? Então, eu acho que eu estou pagando o atuarial e a má gestão. Estou pagando os dois. Ou seja, eu pergunto, dos 35, bilhões que nós estamos pagando, quanto é de má gestão que eu não deveria estar pagando o pato, porque
eu me sinto culpado, sei lá, ou triste, porque eu não geri o meu dinheiro, estou pagando pelos que geriram o meu dinheiro mal, né? Se foi isso, má gestão. E eu acho que tem má gestão porque você mesmo declarou que tem vários processos, da Petros inclusive, não só contra a Petrobras, mas contra terceiros. Então, desses 30 e poucos bilhões, quanto é atuarial e quanto não é atuarial? Essa resposta até hoje eu não li, não me respondeu. Vamos lá. Gente, em relação ao déficit, tá? De novo, a gente volta para as causas do déficit e independente da razão de não bater a meta atuarial, seja ela por corrupção, má gestão ou incompetência, ou porque a economia mudou de um dia para outro, quando você não bate a meta, isso gera um déficit. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu entendo, assim, me coloco nos pés, nos sapatos dos participantes. Os participantes veem um déficit, vem um plano de equacionamento e, ao mesmo tempo, notícias no jornal de que, eventualmente, teve corrupção, teve má gestão dentro da Petros. E é evidente que isso traz revolta. Eu compreendo isso. Eu compreendo isso. Tá? Agora, fato é que, legalmente, o que nós temos a fazer? Legalmente, nós temos que fazer o plano de equacionamento. Eu sou obrigado, uma vez registrado o déficit em 31/12, ao final de cada ano, no ano seguinte eu sou obrigado a fazer o equacionamento. E, em paralelo, se a gente acha que que a Petros foi lesada, correr atrás disso judicialmente. Não foi à toa que na minha primeira semana, eu visitei TCU, Ministério Público e Previc. Tá? E fui justamente visitar o Ministério Público, que é a equipe da Greenfield, para a gente ver como que a gente poderia correr atrás de eventuais pessoas e empresas que eventualmente tenham lesado a Petros. E não foi à toa também que, logo nos meus primeiros meses, eu já entrei junto com o Ministério Público como assistente de acusação num caso importante envolvendo a Petros. Então, o que eu posso fazer juridicamente, vocês não tenham dúvidas de que eu vou fazer. Tá? Então, eu serei implacável contra aqueles que eventualmente tenham lesado a Petros. Mas não tem jeito, eu preciso seguir a lei. Tá? Então, a lei hoje me obriga a fazer um plano de equacionamento nesse ano, me obriga a não discutir essas causas do déficit. Eu não posso simplesmente tentar fazer um cálculo aqui, o que já seria até difícil de fazer, mas falar, não, isso aqui eu não vou fazer o equacionamento. Não é isso. A resolução CNPC 30 diz, faça o equacionamento. E, em paralelo, vamos entrar com a ação, vamos correr atrás, vamos nos unir ao Ministério Público e quem eventualmente tiver lesado a Petros tem que pagar. Não, isso eu entendi, mas numericamente. Esse número não existe, assim, esse número não existe, porque o fato é que o que você vê é o quanto não bateu a meta atuarial ou, por exemplo, de mudanças de tábua atuarial. Então, assim, é isso, assim, é difícil saber se um determinado investimento não rendeu porque houve uma má gestão ou porque você calculou mal aquele investimento. É muito difícil saber isso. Eu vou agradecer a presença dele. Eu tracei uma regra e é numa tentativa que eu fiz aqui embaixo de dar uma flexibilização, eu senti o que é a reação. E eles têm razão. Se eu tracei uma regra agora não vale mais nada, só porque eu me lembro de um assunto que é muito importante, a regra... Eu, como condutor da Assembleia, sou pífio. Sou igual de ontem. Sou igual do sindicato ontem. Vai dar, talvez, alguma briga aqui. A regra foi traçada. Não é por interveniência dele, é por intervenção minha, como presidente aclamado, que nem aclamado eu fui dessa Assembleia, mas fui aceito tacitamente por todos, que eu terminei a sessão de perguntas, porque senão não vai ter Assembleia. Fim de papo. Eu tenho a liberdade, eu acho que ele vai me confirmar, de fazer perguntas pelo e-mail. Ele vai saber que se ele me responder perguntas pelo e-mail, eu não vou guardar só para mim. Porque o GDPAP é uma transparência só. Não há um ato do GDPAP que não seja divulgado para todo mundo. O GDPAP não tem nada a esconder. É só entrar no site do GDPAP, vai para qualquer lado sem qualquer senha e você fica sabendo quem é o GDPAP, quais são os documentos que estão lá, quais são as iniciativas que o GDPAP já tomou,
Quais são os comunicados que o Depov já botou no público? Quais são as assembleias que a gente já realizou? Então, não há o que esconder. Só que temos um imperador que se chama relógio, tempo. E o tempo está escoando. Eu quero agradecer ao Bruno por ter vindo aqui, por ter superado a minha expectativa. Ficou mais tempo do que ficou ontem, e eu achei que ia ficar menos. Eu acho que ele não saiu daqui irritado com... Ele ontem ficou assim meio hesitante, porque achou que a gente já tinha uma posição já tomada, então não sei se valeu a pena. Mudou de ideia, acha que valeu a pena. Eu acho que você acha que valeu a pena. Portanto, senhores presidentes, eu gostaria de fazer uma proposta, que é alguns nomes que não conseguiram formular perguntas, se poderiam mandar por e-mail com a pergunta dele. Então é isso que eu vou... Então faremos assim. Ou seja, que ninguém fique sem ser satisfeito. Ele tem uma resposta. Mas, por favor, não há mágico. Tudo está resolvido. Não existe isso. E lembre-se, eu vou falar de mim, só 2 minutos. Eu passei muito tempo sem me culpar, e eu sou culpado. Eu entrei na Petrobras e assinei com a Petros forçadamente, antes de assinar com a Petrobras, e não me dei conta, por uma razão simples. Aposentadoria, isso nunca vai acontecer. Eu tinha 25, 24 anos. Nunca vai acontecer, aconteceu. Eu nunca vigiei a Petros, recebi os reclames da Petros, os balanços que a Petros... Não olhava, confiava, porque eu estava num trabalho muito nobre, muito importante, o meu trabalho. Quantos de nós não fomos assim? Agora vamos pagar o preço. Senhor presidente, é isso aí. Assembleia. Fim. Estou agradecendo ao Bruno a presença, dou a ele a palavra para as palavras finais e depois nós vamos partir para os itens 2, 3 e 4 da nossa Assembleia, que tem pauta. Obrigado, Pedro. Gente, antes de mais nada, agradeço novamente a paciência de vocês. Eu sei que o tema é um tema árido, Previdência não é um tema simples, tá? A gente não tem acesso, não tem esse tipo de matéria, enfim, ao longo da vida. Então, agradeço até, enfim, a paciência de vocês com as explicações. A gente tenta ser o mais claro possível, tá? Para isso, inclusive, que eu gravei um vídeo, está no site, está com a apresentação. Quem quiser pode ver e rever o vídeo quantas vezes forem necessárias, justamente com esse objetivo de tentar dar maior transparência. Eu entrei na Petros e antes de vir para a Petros hesitei muito em aceitar o convite, tá? Porque eu sei das dificuldades que existem aqui nesse plano. Tá? Agora, o que a gente está tentando fazer é a forma como eu sempre trabalhei na minha vida inteira, é a forma 100% técnica. Tá? É trazendo uma equipe boa, uma equipe de primeira, para trabalhar focado nos resultados e para reerguer essa fundação. Os primeiros resultados já estão aparecendo justamente quando a gente traz uma equipe técnica, esse nem é mérito meu, que são os resultados do investimento para esse ano, de 20%. A gente espera muito continuar com uma boa equipe, continuar com bons resultados para ver se a gente vai, ao longo do tempo, blindando, melhorando também a governança da fundação, que a gente vai conseguir garantir, ou pelo menos minimizar ao máximo a existência de déficits futuros, blindar a fundação para ver se bons ventos começam a soprar aqui para Petros. Eu sei que os senhores já passaram por bons bocados, é um momento difícil, a gente está falando de equacionamento de déficit e não de distribuição de superávit. Então eu entendo e sou bastante sensível a isso, mas eu prefiro sempre, e esse é um compromisso que eu tenho, trabalhar com a realidade dos fatos, trabalhar com transparência e trazer os fatos como eles são, do que ficar aqui vendendo sonhos de que tudo está cor-de-rosa, quando na verdade não está. Então, essa é a realidade da Petros. A solução que a gente tentou trazer é uma solução que ela reequilibra a Petros, ela traz a Petros de volta para os prumos, e para ver se a gente consegue, daqui para frente, ter notícias boas para dar para os participantes, porque é isso que vocês merecem. Obrigado. Eu agradeço ao Bruno, prometendo a ele não ser agradável, não você sempre agradável, mas ser sempre honesto, direto e nunca não fazer nada em subterfúgio. É papo direto.